Estão reabertos os trabalhos. Essa presidência informa que temos a pauta convite da audiência pública de número 7, em 11 de novembro de 2009, do projeto de lei 10.460 de 2009, senhor prefeito municipal, que fixa o orçamento público para o exercício de 2010. Portanto, senhores, audiência pública de número 7, e 11 de novembro de 2009. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gastaldo. Pedir a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Essa presidência coloca em votação a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Com 10 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Só lembrando aos membros da comissão mista, que ao término da sessão estaremos nos reunindo para falar sobre o PPA. Está deferido o pedido de Vossa Excelência, portanto, logo após o término dessa sessão, reunião da comissão mista para análise das emendas, vereador. Emenda e projeto. Próximo item, moção de número 65 de 2009, do vereador Leandro Palmarini, de apelo às organizações não governamentais internacionais, Greenpeace, WWF e WSPA, por promoção de movimentos de combate aos massacres de golfinhos que ocorrem na cidade de Taiji, no Japão. Moção de número 65 está em discussão. Com a palavra, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Moção número 65, de apelo às organizações não governamentais internacionais, Greenpeace, WWF, WSPA, por promoção de movimentos de combate aos massacres de golfinhos que ocorrem na cidade de Taiji, no Japão. No último dia 11 de outubro, o programa Fantástico da Rede Globo de televisão exibiu uma reportagem sobre o produtor da famosa série Flipper, o americano Richard Alberry, que se arrependeu desse trabalho, devido ao sofrimento que indiretamente vem acarretando a muitos golfinhos que são aprisionados para serem exibidos em shows em diversos países do mundo. Entretanto, ainda pior do que isso é o que está ocorrendo na cidade de Taiji, no Japão, onde pescadores cercam dezenas de golfinhos, selecionam alguns poucos para serem vendidos para a utilização nesses shows, e armados com facas e arpões, massacram cruelmente todos os demais e depois vendem a carne como sendo carne de baleia. Ambientalistas estimam que cerca de 20 mil golfinhos são massacrados anualmente, dessa forma naquela enseada. Essa barbárie motivou Alberry a participar de uma espécie de filme-denúncia. A enseada, do qual algumas cenas que mostram essas práticas absurdas foram exibidas no programa televisivo supracitado, estão sendo exibidas mundo afora, inclusive para o povo japonês, que não conhecia essas barbáries. As organizações não governamentais Greenpeace, WWF, que é o Fundo Mundial para a Natureza, e WSPA, que é a Sociedade Mundial de Proteção Animal,
realizam magníficos trabalhos, reconhecidos mundialmente, atuando na prevenção e repressão às ações nocivas à fauna e flora em diversas regiões do planeta. Bem, senhores, quem assistiu ao programa fantástico do dia 11, sabe do que estamos falando. Aquele mar, aquela bacia totalmente vermelha de sangue, os golfinhos sendo apunhalados por arpões cruelmente, sem nenhum motivo aparente, simplesmente pela ganância de se vender a carne desses animais como sendo carne de baleia. E o que isso tem a ver com o Brasil? Primeiramente, o Brasil é signatário de um acordo da ONU, é um dos países signatários do acordo da ONU, de apoio à Declaração Universal dos Animais. Em segundo, todas as questões ambientais e nela envolvidas os animais, hoje são questões mundiais, cujas consequências mundialmente se alastram pelo mundo. E terceiro, porque essas entidades possuem escritórios no Brasil e atuam no Brasil. E a repercussão desse movimento criminoso que esses pescadores japoneses estão fazendo, está sendo divulgado mundo afora, inclusive para o próprio povo japonês. Portanto, senhores... Uma parte, vereador Leandro Palmarini. Pois não, vereador Gustavo Martinelli. Quero parabenizar o nobre vereador, que é um vereador atento aí às causas animais, foi eleito pela causa animal, e o seu eleitorado deve estar feliz, porque o senhor é atento, estuda aí a causa animal. Parabéns pela moção. Concedo a parte? Muito obrigado, vereador. Pois não, vereador. Então, a gente tem um caso também semelhante aqui no Brasil, com relação ao boto cor-de-rosa, que me parece que é um parente muito próximo do golfinho. E eu assisti também uma reportagem que lá no Belém do Pará, se eu não me engano, os botos estavam sendo massacrados por causa da pesca, que eles, segundo os pescadores, eles atrapalham, né? Eles roubam os peixes, então uma ignorância muito grande, estavam massacrando os botos cor-de-rosa. Mas, por um outro lado, também eu vi um grupo de ambientalistas que estavam preservando os botos cor-de-rosa por causa do turismo, né? O turismo ecológico está crescendo muito no Brasil, né? Mas eu quero agradecê-lo por essa brilhante moção, que com certeza não é só um problema do Japão, tem no Brasil também. Obrigado pelas palavras, vereador. Sem dúvida, a questão econômica muitas vezes sobrepõe a questão do meio ambiente e de proteção aos animais, infelizmente. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Gostaria de parabenizá-lo por esta moção. Realmente, num mundo cada vez mais globalizado que nós vivemos, a indignação pelo que acontece lá no Japão realmente tem que ser manifestada por essa Casa de Leis, assim como Vossa Excelência manifesta também indignação com aquilo que ocorre no nosso país, no nosso estado, no nosso município. Parabéns. Solicito uma parte. Pois não, por favor. vereador. Pois não. Interessante, estão acabando até com os tubarões, né? Você notou, esses dias passaram alguns filmes que eles estão pegando, não corta, por exemplo, a parte da barbatana e joga embora. Quer dizer que logo, logo nós não vamos ter mais tubarão, certo? Então, essa moção de Vossa Excelência deveria, inclusive, tentar apresentar uma outra logo em seguida, citando esses casos que citou o vereador Pastor Conde, bem como o caso do nosso amigo Silvio e agora do vereador Doca também a respeito do tubarão, que está havendo problema seríssimo. É perigoso até acabar com os tubarões, é coisa incrível. Obrigado pelas palavras. Sem dúvida, vereador. Isso, você acabando com os tubarões, você desequilibra a cadeia, né? Então, isso traz reflexos muito penosos para os animais e para toda a nossa humanidade. E mais um minuto, senhor presidente. Meu tempo já está estourado. Um fator também, nesse massacre no Japão, eles estão matando dessa forma para vender a carne como carne de baleia, né? E isso está sendo vendido no próprio Japão sem conhecimento do povo japonês e sendo exportado essa carne. Então, isso pode até estar afetando o mercado nacional. Portanto, eu peço o apoio de Vossas Excelências na aprovação dessa importante moção aí,
para a preservação dessa importante espécie que são os golfinhos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor, pelas palavras. Ainda em discussão a moção número 65/09 do vereador Leandro Palmarini. Em discussão. Em votação. Com 10 votos favoráveis, com 11 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes, a presidência não vota, declara aprovada a moção de número 65/2009 do vereador Leandro Palmarini, já o parabenizando, não votei, mas votaria favoravelmente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida. Gostaria de agradecer a todos os vereadores dessa casa que mostraram a sensibilidade que tem no tocante às questões dos animais, principalmente ao que está ocorrendo no Japão, na questão dos golfinhos. Muito obrigado. Muito bem, o próximo item a ser discutido e apreciado é a moção de número 66 de 2009 do Dr. Paulo Sérgio Martins, de apoio à liminar do Dr. Jefferson Barbim Torelli, que prevê transferência de 380 presos da cadeia pública ou a soltura dos mesmos. E com a palavra está o autor da moção, Dr. Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, vou simplesmente ler e depois fazer um adendo sobre essa moção. Considerando que no último dia 13 de outubro, o juiz Jefferson Barbim Torelli concedeu liminar determinando que o Estado de São Paulo promova a remoção dos presos da cadeia pública de Jundiaí, bem como remoção das detentas da cadeia feminina de Itupeva. Considerando que o juiz acolheu o requerimento do Ministério Público, sendo que, desde 2003, existe sentença propondo interdição da cadeia pública de Jundiaí, tendo em vista o quadro caótico em que se encontra o prédio e o desrespeito às normas da Lei de Execuções Penais. Considerando que a cadeia não comporta a totalidade dos apenados, muitas vezes desrespeitando os princípios básicos dos direitos humanos, com instalações inadequadas, condições subhumanas, precariedade na higiene e o descaso em que a administração pública vem mantendo essa superlotação. Considerando que a lei penal e as formas de sua aplicação devem atender às exigências da vida pessoal e social de cada condenado e mesmo daqueles detidos provisoriamente. Considerando que a superlotação é hoje o maior fato gerador de rebeliões. Considerando que o estado carente em que se encontra as dependências da cadeia traz revolta aos detentos, o que não faz mais do que incentivar o crime. Considerando que o diretor do DENTER 2, Departamento de Polícia Judiciária do Interior 2, Dr. Paulo Afonso Bicudo, não está medindo esforços e tomando providências imediatas para encontrar uma solução para cumprimento da liminar, sem comprometer a segurança da população. Considerando a louvável decisão do Dr. Jefferson, que, apesar das atuais dificuldades, assume uma postura ética, séria e ousada, tomando medidas enérgicas para sanar o problema de ambas as cadeias públicas. Apresentamos à mesa, na forma regimental, sobre a apreciação do plenário, esta moção de apoio à liminar do juiz da primeira vara de execuções criminais e corregedor, Dr. Jefferson Barbim Torelli, que prevê transferência de 380 presos da cadeia pública local ou a soltura dos mesmos, dando-se ciência dessa deliberação. O que significa? Não seria a soltura dos presos. Eu acho que a atitude do juiz foi uma atitude firme, correta, um processo que dura 6 anos já. A cadeia pública local está num lugar inadequado, um lugar com uma densidade populacional muito grande, um lugar que está superlotado, que não traz a recuperação de nenhum preso, pelo contrário, serve mais de uma faculdade do crime, nem escola, né, porque a pessoa aprende mais lá. Nós queremos, dessa forma, parabenizar, apoiar, incentivar
atitudes desse tipo, como do Dr. Jefferson Barbim Torelli, juiz que se encontra aqui na nossa jurisdição, foi delegado de polícia, trabalhou com o Dr. Bardi, trabalhou comigo, uma posição muito firme, uma posição ousada até, no tocante ao pedido de transferência. Houve, por parte da Secretaria de Segurança Pública, aliás, eu acho que isso daí é um câncer na polícia, a polícia tomar conta de preso, a polícia para investigação, no caso a Polícia Civil, nós temos hoje lá 30 funcionários, mais do que efetivo da Delegacia de Investigações Gerais de Entorpecentes, onde está alocado o Dr. Bardi. Não existe a recuperação desses presos, hoje a recuperação é na faixa de 8%, e com essa superlotação, torna-se inviável essa recuperação. O Dr. Paulo Afonso Bicuda, o nosso chefe, ele entendeu tal problemática, conseguiu a transferência de alguns presos, mas nós tivemos aí, a nível estadual, a Operação Gênese, e em Jundiaí conseguimos prender 68 pessoas, ou seja, superlotou novamente. O que nós queremos, sim, é que a Secretaria de Administração Penitenciária, não a Secretaria de Segurança Pública, tome atitudes para que esses presos sejam colocados em outros presídios. Até porque a cadeia pública de Jundiaí é para presos provisórios, e a grande maioria são já presos com condenação em definitivo. Então, não pode ficar aí, porque não existe aquela laborterapia, ou seja, trabalhar para a recuperação, não existe a sistemática de 3 por 1, né? Trabalhando-se 3 dias, você tem um dia remissivo na pena, você diminui um dia da sua pena, isso acaba atrapalhando a população do bairro, acaba atrapalhando a própria ressocialização e a reeducação do preso. Então, não é no tocante à soltura dos presos. Eu acho que houve uma atitude ousada do juiz Jefferson Barbim Torelli, como uma atitude ousada do juiz de direito de Itatiba, que interditou aquela cadeia pública, até porque não é normal o preso provisório ficar numa cadeia pública. Então, queríamos, dessa forma, parabenizá-lo, não com a soltura, mas sim que a Secretaria de Administração Penitenciária pegue esses presos e os transfira para um local adequado, uma vez que nós temos ainda praticamente 5 meses para a inauguração do CDP. Então, 5 meses, com uma população atual de 500 presos, vai estourar. Nós vamos completar o CDP com os presos só de Jundiaí. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da ONG Voto Consciente, aqui se encontra, os guardas municipais, pedimos que realmente apoiem, a imprensa aqui presente, que realmente apoie essa moção. As moções aqui apresentadas, só mais 2 segundinhos, senhor presidente, as moções aqui apresentadas servem de manifestação de um pensamento próprio. No caso do Leandro, no tocante à matança de golfinhos no Japão, no nosso caso, no tocante ao problema da segurança pública da cadeia pública local, não é um objeto de menos importância de um projeto de lei. Eu acho que, pelo contrário, é uma maneira de podermos falar sobre assuntos básicos que queremos abordar e que queremos levar para frente, que tem o apoio realmente desse legislativo, da população em geral. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Continua em discussão a moção de número 66 de 2009, de autoria do doutor Paulo Sérgio Martins. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Bardi, doutor Fernando Bardi. Obrigado pela deferência, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, público que aqui nos acompanha e que logo mais à noite também deve acompanhar a fala e de todo o transcorrer dessa sessão pública, dessa audiência, dessa sessão da Câmara Municipal pelas ondas de rádio, nas rádios da nossa cidade. Senhor presidente, eu vou ocupar um pequeno espaço, como sempre procuro fazer de forma muito precisa e concisa, para estender e para emprestar solidariedade à moção apresentada pelo vereador Paulo Sérgio Martins, de apoio ao juiz de direito, Dr. Jefferson Barbim Torelli, no que diz respeito a uma decisão muito, no meu modo de entender, ousada, muito corajosa, no sentido de atacar a estrutura estatal da qual ele próprio faz parte, atacar no bom sentido, ou seja, questionar a estrutura do sistema prisional, da Secretaria de Administração Penitenciária, no que diz respeito aos cuidados e ao tratamento dispensado à cadeia pública de Jundiaí. É chover no molhado dizer que é urgente a inauguração do CDP. As obras estão andando, a gente esteve visitando lá,
Acreditamos que para março do ano que vem as obras estejam todas elas prontas, realizadas, e aí sim a questão do cadeião do Anhangabaú parece que vai ter um encaminhamento melhor. Os presos daqui serão transferidos para essas novas dependências. Isso vai servir para desativar a cadeia, e nós esperamos que isso de fato aconteça. Mas eu pedi a oportunidade de ocupar essa tribuna porque hoje, vindo para cá, pouquinho antes da sessão, eu li uma matéria firmada pela presidente da 33ª subseção, a doutora Gisele, cuidando exatamente da superlotação da cadeia e desse paradoxo que aconteceu. Na semana passada, fruto do entendimento, resultado dessa decisão do Dr. Jefferson, que previa a determinação para esvaziar sob determinadas penas, num acordo formulado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Administração Penitenciária, 94 presos foram transferidos daqui. Coincidentemente, 3 dias depois, houve determinação do senhor secretário de Segurança e, em consequência, do delegado-geral, e a Polícia Civil deflagrou uma operação no Estado que só aqui em Jundiaí foram presos os outros 64, então, quer dizer, 68, perdão. Então, quer dizer, dos 94 que foram transferidos, 3 dias depois entrou 64, quer dizer, o problema ficou quase do mesmo tamanho. Pouquinha coisa menor, quase insensível do ponto de vista pragmático daquilo que acontece na cadeia. Quer dizer, a cadeia continua absurdamente superlotada. Mas aqui, senhor presidente, e aí sim vai aquele tom de acidez, né, na coisa. Quem vive o problema é que sabe muito bem como é que funciona. Pegar, ocupar espaço na mídia, para quem não vive o cotidiano do problema, para mim, parece oportunismo. Por quê? Dizer que está superlotada, e daí? Puta novidade, né? Acabei de descobrir a pólvora. Dizer que precisa transferir os presos, ah, vá, verdade, que bidu, né? O cara é simplesmente um gênio. Dizer que os presos estão sofrendo risco de saúde, verdade. Talvez, então, por hipocrisia de um tema que precisa ser resolvido, que está sendo encaminhado pelo governo do Estado e que a gente espera uma solução próxima. E o que me deixou triste foi uma expressão feita pela doutora Gisele, que é minha amiga, nós somos colegas de banco de escola, nós estudamos junto na Faculdade de Direito aqui em Jundiaí, nós somos colega de turma da Faculdade de Direito, foi no sentido de que ela, numa expressão talvez um pouco infeliz, disse que a cadeia pública é uma vergonha para Jundiaí. Não é vergonha nenhuma, ao contrário, é motivo de exaltar quem até hoje conseguiu cuidar e manter os presos lá dentro, nessa situação precária. Porque essa cadeia foi inaugurada há 50 anos atrás, no bairro do Anhangabaú. Vereador Doca, o senhor conhece muito bem a cidade. O bairro do Anhangabaú era estrada de terra e não tinha nenhuma casa lá. Quer dizer, para quando ela foi idealizada, serviu muito bem. A cadeia ficava no sótão do fórum. O sujeito ficava com o pé até de fora e com as mãos de fora tomando um arzinho. Quem passava na rua cumprimentava os presos. Tinha meia dúzia. Hoje a realidade do crime é diferente. Nós temos criminosos perigosos que precisam sim ficar encarcerados. Mas essa cadeia, ela é um marco histórico no nosso município de ter suportado toda a dinâmica dessa evolução criminosa e ainda assim ter mantido os presos ali. Então vai um voto de louvor para quem vive o problema dia a dia, para quem sente o cheiro de 40 homens colocados em 4 metros quadrados, para quem tem obrigação de socorrer para o médico, para quem tem obrigação de alimentar. Então, se num futuro não muito distante o CDP vai ser inaugurado, não se pode absolutamente, tal qual às vezes fazem com o Hospital São Vicente, que é um herói também, ao conseguir atender toda a demanda que lhe vem sobre as costas, sobre a crítica daqueles que acham, né, que, por exemplo, pode ser melhor a situação? Pode, mas o que você está fazendo para ajudar, para contribuir? Me permite uma parte? Pois não, vereador. Parabéns pelas suas palavras e, olha, são os verdadeiros heróis quem toma conta do famoso cadeião. Parabéns no que Vossa Excelência falou. Inclusive os vizinhos da cadeia também sofrem, tem até marca de bala nas paredes, e se ele precisar vender uma casa, sabe quando que ele vai vender? Nunca, salvo se um dia haver uma modificação. Vossa Excelência bem sabe disso. Parabéns pelas suas palavras. Obrigado, vereador. Muito obrigado. E é de fato uma realidade, os moradores ali do entorno sofrem de maneira direta as intervenções daquilo que ali acontece. Então, vereador, para encerrar minha fala, vou emprestar minha solidariedade à moção do Dr. Paulo Sérgio, elogiar a atitude, a decisão extremamente corajosa do Dr. Jefferson Torelli, que determinou, inclusive, responsabilidade para o próprio Estado na medida em que não conseguir transferir, e
né, nós estamos aqui na torcida para que, de fato, o CDP venha a ser inaugurado e a cadeia efetivamente desativada. Permite uma parte, vereador? Pois não. Vereador, gostaria de parabenizá-lo através da vossa fala, a moção do vereador Paulo Sérgio e de Vossa Excelência também, que Vossas Excelências têm propriedade quando falam da questão de segurança pública. Os projetos de lei, as indicações, moções de Vossas Excelências são corretas e técnicas. Então, tudo que é relacionado à segurança pública, voto absolutamente com convicção que Vossas Excelências sabem o que é o melhor para o nosso município. Então, mais uma vez, gostaria de parabenizar a moção do vereador Paulo Sérgio e a fala de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. E só para encerrar, senhor presidente, mais uma vez emprestar minha solidariedade a esse ato corajoso desse valoroso juiz que é filho da nossa cidade, já foi delegado de polícia e que vem demonstrando à frente da vara das execuções e da corregedoria da Polícia Judiciária de nossa cidade uma postura sempre muito serena, mas quando necessário sempre muito firme também. Quero crer que isso é mais um motivo, mais uma forcinha naquela alavanca no sentido da gente equacionar e definitivamente solucionar o problema. Senhor presidente, muito obrigado pelas palavras. Senhores vereadores, obrigado pela atenção. Muito bem, usou a palavra o vereador doutor Fernando Bardi para explanar o projeto, aliás, a moção número 66 de 2009, de autoria do doutor Paulo Sérgio Martins, de apoio a liminar do doutor Jefferson Barbim Torelli, que prevê a transferência de 380 presos da cadeia pública ou a soltura dos mesmos. A moção continua em discussão. Antes de colocar em votação, quero parabenizar os 2 vereadores, 2 delegados que são inteirados do assunto, que mostraram a ousadia do Dr. Jefferson e apoiaram com ousadia também em suas falas essa ação, porque são da área. Então, graças a Deus que temos homens também em Jundiaí que são ousados e reconhece que a realidade de 50 anos atrás enfrenta com louvor a realidade atual. Parabéns. Portanto, moção 66 de 2009 em votação. Com 13 votos favoráveis, esta presidência que não vota e 2 vereadores ausentes, a moção de número 66 de 2009, de autoria do Dr. Paulo Sérgio Martins, de apoio a liminar ao Dr. Jefferson Barbim Torelli, que prevê a transferência de 380 presos ou a soltura dos mesmos, está aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Só para agradecer aos colegas vereadores e para que isso sirva de incentivo para uma postura correta, justa, perfeita, de uma pessoa que não tem medo de afrontar a administração pública e para que depois não tome, que nem se diz na polícia, um passa-moleque por parte da administração pública, não da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Administração Penitenciária, enrolando, protelando isso até a criação do CDP. Eu espero que a administração pública cumpra com sua parte, porque ele cumpriu com muita firmeza e ousadia a parte dele como juiz de execuções penais. Muito bem. Vamos passar aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Estão em discussão os requerimentos 253, 254, 255, 256, 257, de autoria do vereador Durval Orlato, e também de 258, 259, 260 e 261, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. Com a palavra, o vereador Durval Lopes
Senhor presidente, senhores vereadores, público que me ouve pelas ondas de rádio aqui presentes, eu faço alguns requerimentos de informação ao Executivo. Um deles sobre transporte escolar, perguntando se os veículos que transportam crianças de 0 a 4 anos de idade possuem cadeirinhas próprias. Quantos monitores vão em cada ônibus ou em cada van? Porque agora a Prefeitura resolveu fazer uma situação tanto estranha, José Arnaldo. Está pondo ônibus para levar a criança de 2, 3 anos, junto com os de 12 anos, só com o motorista. Os de 12 empurram os menores de 2, 3 anos de idade para garantir o direito ao transporte. Aí não tem monitor, não tem ninguém que cuide dessas crianças menores dentro dos ônibus. Eu estou fazendo um requerimento até numa esperança muito grande de que o secretário de Educação responda alguma coisa para essa casa, porque ultimamente ele não dá resposta de nada. Informações do Executivo sobre ambulantes localizados dentro dos terminais do Situ. A gente não sabe se tem cadastro, se não tem cadastro, se tem QI, se tem alguém que está indicando que eles podem vender lá dentro e ninguém mexe. A gente não sabe por que eles estão lá. E a gente gostaria de saber que tipo de cadastro existe para vender dentro do Situ. Eu até sou favorável a isso. Eu acho que o Situ tem que ter serventia para alguma coisa, já que para o transporte público não é tão adequado assim, não é verdade? Ele devia ter alguma utilidade. Vender coisas lá dentro pode ser um atrativo enquanto as pessoas esperam, né, às vezes demoradamente, a chegada de algum outro ônibus. Informações do Executivo sobre a construção de unidade básica de saúde no Jardim Tamoio. Promessa antiga e a gente gostaria de ver cumprida, não é? Mas, para isso, nós precisamos de informação se foi feita licitação, se vai começar a construção, porque, afinal de contas, o povo de lá está reclamando e nós não temos previsão nenhuma, né, nem de início das obras. Informações do Executivo também sobre os fechamentos da IMEB, Leonita Faber Ladeira e do deputado Ranieri Mazzilli. Eu sei que aqui na casa alguns outros vereadores também gostariam de informações, mais uma vez da Secretaria de Educação, que, para variar, também não dá informações para essa casa. Vereador Mingo, que é presidente da Comissão da Criança, não sei se ele teve algum retorno da quantidade de falta de creches existentes no município, que nós já requeremos. E o secretário não manda. E para essa Câmara, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Secretários não dão informação, a Câmara também não se importa com isso, pelo que estou percebendo, né? Então, dessa forma, eu gostaria de contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desses requerimentos, uma vez que se trata de informações que estão sendo negadas para essa casa e nós queremos formalizar isso através de um requerimento. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Os requerimentos ao plenário continuam em discussão. E tem a palavra a nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, os nossos requerimentos de informação nesta semana, para o que contamos com o apoio dos senhores, é no sentido de obter algumas informações da ação ou da falta de ação da Prefeitura em relação ao programa de saúde bucal na cidade, a não adesão ao programa do Brasil Sorridente, que, de acordo com o próprio disposições do Ministério da Saúde, Jundiaí teria pelo menos 17 módulos de atenção especializada e clínica geral para pessoas de todas as faixas etárias. E aí, o resultado dessa política atual de saúde bucal, quer dizer, o que nós temos de resultado na melhoria da saúde bucal da população com a atuação da Prefeitura nesse setor. Também temos um requerimento aqui pedindo, ouvimos aí, né, o empenho da Prefeitura em buscar recursos para a reforma do Politeama, e nós gostaríamos de assegurar e perguntar se vai ser observada a sua estrutura
arquitetônica, se vai ser preservada e retomada algumas características que foram descaracterizadas com a primeira reforma. Também em relação, uma coisa que chama atenção, a mudança do layout, a forma de apresentação da prefeitura com seu meio de comunicação, a imprensa oficial. Não existe a tiragem desses exemplares, a quantidade expressa, me parece que são elementos aí importantes. O aumento de gastos na Secretaria de Comunicação Social me parece bastante relevante, a gente quer ver se tem a ver com esse tipo de despesa, e também a forma de distribuição. Se é um exemplar gratuito, tem que ter, no mínimo, as pessoas têm que se orientar onde retiram. São informações simples para que a gente possa, a partir daí, tomar alguma medida de pedido de informação mais detalhado, aí a gente faria isso de uma forma oficial, sem qualquer problema. Então, nesse sentido, pedimos o apoio dos senhores vereadores para que esses requerimentos, tanto o meu quanto do vereador Durval Orlato, sejam aprovados em plenário, demonstrando, assim, que existe interesse da Casa em acompanhar as ações do Executivo. Obrigada, senhor presidente e senhores vereadores. Usou a palavra a vereadora Marilena Perdiz Negro acerca de seus requerimentos e os demais também. Continue em discussão os requerimentos. Não tendo nenhum orador mais a usar a palavra, em votação. Com 2 votos favoráveis, 10 votos contrários, 3 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, os requerimentos estão rejeitados. Solicito aos Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Marilena. Antes de finalizarmos a sessão, eu gostaria de dizer que, para mim, foi uma surpresa, né, ter colocado à disposição aí dos cidadãos o veículo de transporte interno dentro dos cemitérios, né, para atender aí as nossas demandas, as pessoas com dificuldade de ambulação, especialmente no cemitério Nossa Senhora do Monte Negro, pela sua condição íngreme. Agora, o que me surpreendeu foi não ter colocado o veículo à disposição, aqui no Nossa Senhora do Desterro, onde a gente constatou, e também recebi reclamação de pessoas, no sentido de que ele ficou retido porque tinha que ter inauguração do prefeito. Então, quem nos procurou falou assim, olha, as pessoas eram 2h30 da tarde, 3 horas da tarde, não conseguiram utilizar o veículo no dia de ontem porque precisava ser inaugurado. Mas as fotos mostram ali que o Eduardo Palhares inaugurou, está lá com foto sorridente, mas alguns cidadãos deixaram de utilizar o veículo porque ele foi retido na inauguração, o que é uma pena. Acho que nós não precisamos do prefeito para inaugurar esse tipo de coisa. Eu acho que é uma ação, a ação tem que ser colocada em vigor imediatamente. Mas, de qualquer forma, é uma ação inusitada, eu acho que é boa, e vamos também fazer indicação para o senhor prefeito que adote, como em outros cemitérios grandes, que disponibilize de forma informatizada os locais de sepulturas. Isso facilita bastante o trabalho nos cemitérios de consulta aos túmulos. Muito bem, Vossa Excelência tem razão. O serviço teria sido muito bom se fosse disponibilizado desde o dia de ontem. Mas, com certeza, não deve ter sido, no meu modo de pensar, eu não sei precisar, por inauguração, e sim por uma ordem, talvez, do administrador, que não teve a visão correta, né? Não apenas para foto, mas uma vez colocado o equipamento à disposição da administração, então o administrador poderia ter feito a agilização desse trabalho. Então, é uma pena, né? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem
do vereador, companheiro de bancada do PTB, Marcelo. Estou relembrando a audiência pública, a 7ª audiência pública, dia 11, para tratarmos sobre o orçamento público. E lembrando que ficou fixado dia 13 do 11 como data limite de entrega de emendas para o orçamento. Muito bem. Antes de registrar a presença, eu quero, dos nobres companheiros, quero deixar registrado a presença do Alexandre Paulino de Oliveira, que esteve acompanhando e está ainda acompanhando os trabalhos desta Casa de Leis. O Alexandre, que trabalha lá no Morumbi, no nosso glorioso São Paulo, respeitando todos os Palmeiras, do Corinthians, né? Mas nós, São Paulinos, hoje, com todo respeito, vereador Julião, temos aqui alguém lá que toma conta do futebol de São Paulo, tudo, e quem sabe, né? Está chegando aí no final do campeonato. Solicito aos nobres companheiros para que registrem a presença para o início do grande expediente. Olá, meninos. Vai falar 2? 3? O Tico não está. Não vou nem citar o nome de quem não está, viu? Primeiro. Não, mas tudo bem, diga. Ô, Nerso, Primeira vereadora inscrita, vereadora Ana Tonelli. questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, tendo em vista a realização da reunião da comissão mista, agora aqui no Salão Nobre da Casa, eu peço a Vossa Excelência que, por favor, dispense o uso da palavra. Obrigado. Vereadora Ana dispensa o uso da palavra. Sendo deferido, a próxima oradora inscrita, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, eu vou ter que também retirar minha fala para poder participar da comissão mista da reunião, da qual faço parte. Obrigada. Dispensando também o uso da palavra, a vereadora Marilena Negro, o próximo orador inscrito, o vereador José Dias. E tem a palavra a nobre vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nobre companheiro aqui presente, do jornal Arauto, né, sempre presente nesta casa, e os demais presentes aqui hoje. Eu quero aqui, senhor presidente, é uma honra cumprimentá-lo, Vossa Excelência, pelos trabalhos, não só na nossa cidade, mas a gente sabe o trabalho de Vossa Excelência por esse Estado, o Estado de São Paulo. É uma honra, um companheiro. Questão de ordem.
Questão de ordem do vereador Pastor Roberto Conde. Senhor presidente, como não deu tempo de eu registrar, estava atendendo o munícipe no grande expediente, eu queria que retirasse então a minha fala, né? Não vou poder. Então, só estou dando essa satisfação. Obrigado, vereador Pastor Roberto Conde. Está deferido e o seu nome já foi retirado, então, da fala do grande expediente. Tem a palavra o nobre vereador José Dias. Obrigado, presidente. Que nós estávamos falando sobre as visitas de Vossa Excelência pelo Estado de São Paulo. Né? Nós precisamos mesmo de um representante, ou alguns representantes, né, da nossa cidade, junto àquele trabalho da Assembleia Legislativa, e também da parte, né, de nós, que hoje até visitei agora há poucos dias em Brasília, todas, maiorias das cidades com representante fazendo um trabalho na Câmara dos Deputados Federais. Então, portanto, eu acho brilhante a forma de o senhor estar fazendo este trabalho, e para nós, com certeza, será assim. E será um grande trabalho no qual nós esperamos futuramente um representante desta cidade, não só na Assembleia Legislativa de São Paulo, como na Câmara Federal também. O senhor me permite uma parte, não, vereador? É uma parte, vereador. Quero agradecer Vossa Excelência pelo companheirismo. Vossa Excelência, um vereador atuante nessa cidade, reconheço o seu trabalho quando ando pelos bairros, não só nos bairros menos favorecidos, mas em todos os cantos de Jundiaí. Vossa Excelência não está aqui por acaso. E agradeço também a colocação de Vossa Excelência quanto às viagens que tenho feito pelo Estado. Nesses últimos dias, fui em algumas cidades. Mas, na verdade, eu pretendo, sou um pré-candidato, mas ainda não estou em campanha. Fiz algumas viagens, levando palestras, pois sou presbítero, né, da Igreja Assembleia de Deus, palestras nas igrejas acerca do Evangelho. Somos um país cristão, graças a Deus, né? Então, falamos muito de Jesus em várias cidades, na cidade de Adamantina, Jaú, Bauru, Dracena, onde este vereador nasceu, nas cidades vizinhas, Vinhedo, Valinhos, Americana, Limeira, porque vocês graciosamente me deram 30 dias para que eu pudesse cuidar da saúde. Como eu precisava apenas de 10 dias, nesses 20 dias eu aceitei os convites dos demais líderes religiosos de nossa igreja e estive, então, visitando, mas falando sempre, primando pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas, a partir do período eleitoral do ano que vem, me parece que 3 meses antes de outubro, se Deus permitir, estarei fazendo campanha por esse estado aí, que eu quero ter o privilégio de representar Jundiaí e região na Assembleia Legislativa. Obrigado, nobre companheiro. Parabéns, vereador. Parabéns pela pessoa, o amigo, o vereador, o pai de família. É uma honra nós aqui na Câmara, não sei só na Câmara Municipal, mas em todos os lugares que nós andamos, passamos pela cidade, pelo estado, pelo país. A coisa melhor do mundo, vereador, presidente desta casa, é nós termos junto de cada um dos nossos companheiros, aplaudindo, elogiando, né? Porque nós conquistamos algo dentro daquilo que realmente o que é bom para mim é bom para Vossa Excelência, é bom para as pessoas que estão aqui presentes. Então, por isso, a melhor coisa do ser humano é deixar o egoísmo de lado, em tudo, sabe? Muitas vezes não prestigia a pessoa por esse motivo ou por aquele. A coisa melhor que tem, eu acho que é prestigiar o seu companheiro, especialmente o companheiro de trabalho. Porque nós sabemos, hoje, o presente, o que será 10 minutos? Nós não sabemos, né? Então, portanto, eu parabenizo a Vossa Excelência, a sua equipe de trabalho também, que tem um bom trabalho, um trabalho que realmente a gente sente que é um trabalho feito pela cidade. Então, portanto, eu estou parabenizando por tudo isso que o senhor já fez, o que o senhor é, a forma de tratar os companheiros, para nós é uma honra. Então, portanto, nós estamos aí prestigiando e
levaremos mais adiante, que é aquilo que realmente a população jundiaense espera para 2010. Eu quero também, senhor presidente, eu vou falar em nome da minha equipe, até da assessoria, que nós realizamos agora, dia 15 de outubro passado, uma reunião no Jardim São Camilo, aonde esteve presente o nobre companheiro, amigo, prefeito desta cidade, prefeito Miguel Haddad. Uma reunião que nós reunimos com 3 dias de convites, sendo convites verbalmente, feito a cada um daquelas famílias que residem no São Camilo e região. Compareceram neste local aproximadamente de 500 a 600 pessoas. Esse dia também foi parabenizado o nobre companheiro, o prefeito Miguel Haddad, dia 15 de outubro, também foi aniversariante daquela data, e foi recebido com a salva de palma no Jardim São Camilo. São Camilo, que sempre ficou no foco, das vezes das coisas ruins, das vezes, muitas vezes, perseguido, mas nós temos nosso lado bons, nós temos nossos momentos bons. Então, portanto, o prefeito compareceu, e compareceu trazendo seu recado, um recado que realmente a população esteve presente e aplaudiu pelas suas decisões, no qual ele mesmo falou no microfone daquilo que será feito no núcleo de submoradias e também na região. Primeiro item que nós comentamos naquela noite foi a construção do SESI. Então, portanto, o prefeito Miguel Haddad falou ao público que será, logo em breve, iniciado a pavimentação de uma via que interliga a via Justiniano Borim com a rua Espírito Santo, no Jardim Tarumã. Após esses trabalhos realizados, aí sim, nós já tomamos todos os cuidados a anunciar aquela obra junto com Paulo Scaff, no qual está certo para depois desses trabalhos. Então, para nós, foi uma realização, foi uma noite importante, e também foi anunciado naquele local, na Avenida Ângelo Rivelli, na Igreja São Camilo, a construção da área esportiva, que é o campo de futebol com área de caminhada, e outros benefícios que serão feitos naquele local. Então, aí vai ter uma área esportiva e, com certeza, uma área educativa, e, portanto, isso daí vai fazer parte de um trabalho solicitado e pedido há muitos anos, até não só por esse vereador, mas, com certeza, outras e outras pessoas que solicitaram esses benefícios para o nosso Jardim São Camilo. Também foi anunciado pelo prefeito, senhor presidente, a canalização do córrego do Jardim São Camilo, que hoje é uma reivindicação de longos anos, por várias pessoas que passaram aqui nesta casa, vereadores e pessoas que cobraram também esse benefício, essa obra, e também foi anunciado outras reivindicações a pedido do público, que são a abertura de vias no Jardim São Camilo. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu fico feliz por ter a força, e é uma força que realmente eu me sinto feliz. Sempre me dediquei morando no núcleo de submoradias. É aí que eu vi o respeito e a consideração pelos moradores. Não é fácil reunir 500, 600 pessoas em uma noite. E, portanto, esse vereador tem esse privilégio. É um privilégio com dificuldades. Muitas vezes, enfrentando os problemas, enfrentando uma série de coisas, talvez até ruins. Mas aí está o reconhecimento desse vereador com sua equipe de trabalho, no qual, naquela noite, 15 de outubro, fomos privilegiados por tudo isso daí que realmente nós temos a favorecer, até a administração que vai
investir naquele local. E, portanto, para mim é um orgulho, não só para mim, por todos os vereadores que têm esse trabalho nesta cidade. Então, portanto, naquela região também. E eu, senhor presidente, para encerrar, eu quero aqui agradecer ao nosso companheiro Robson, né? E também o Marcelo de Oliveira, que trabalha com o doutor Gilberto, ele é da Avenida Geraldo Silva, Campo Limpo Paulista, que nós encontramos ontem no velório. E o velório, a gente sabe que nós estamos participando quase todos os dias, que realmente sempre falece em alguém que a gente conhece e tem uma grande amizade. Então, portanto, senhor vereador Bard, a sua hora está chegando para o senhor falar. Ah, bom, então tá bom. E eu, presidente, eu quero aqui agradecer a presença de Vossa Excelência novamente, né, que para nós é uma honra. Eu quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade e agradecer ao público aqui presentes e agradecer aquelas pessoas que sempre nos deram a confiança de um bom trabalho, de um grande trabalho nesta cidade de Jundiaí. Então, portanto, é esse o trabalho. Como eu sou um funcionário público, senhor presidente, eu sou um funcionário público, então, portanto, eu quero fazer aquilo que realmente a população nos pedem, nos reivindicam, mas tem algumas coisas que eu posso complementar e até reivindicar, tem outras que nós temos grandes dificuldades, então, portanto, não será, talvez, atendida a população de uma forma de 100%, mas daquilo que a gente pode, sempre nós faremos. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias. Muito bem, parabenizando o vereador José Dias pelo seu discurso, usando a oratória, solicito aos senhores vereadores que registrem Questão a presença. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, apenas dizer que todos nós dispensamos o uso da palavra em respeito à reunião da comissão mista, que já, não só por nós ficaríamos aqui o dia inteiro, não tem problema, é que a nossa secretaria está esperando com ansiedade, porque há prazos, há horários para a gente fazer. Tivemos o feriado de ontem, tudo isso é um complicômetro, certo? E, de repente, Vossa Excelência ficou preso aí na presidência, ficou presa, melhor dizendo, na presidência, não é? Por causa de... tem todo o direito o vereador Zé Dias de falar, é uma maravilha, gosto de ouvi-lo, tudo, mas uma colaboraçãozinha de vez em quando é bom, né? Obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Eu tenho uma grande consideração para a nossa querida e amiga a vereadora Ana Vicentina Tonelli. Se a senhora me tivesse dirigido a mim, falando, olha, vamos dispensarmos todas as pessoas aqui, todos os vereadores, com certeza eu teria feito. Mas como a senhora não falou, e eu faço 3 ou 4 sessões que eu não falo na tribuna, eu falei, bom, eu vou aproveitar esse momento. Eu quero que a senhora me desculpa, porque é um direito meu, mas desde quando eu sei que tem algo que possa ser feito, sempre eu respeitei. Mas como a senhora não me dirigiu a mim, não me perguntou, não me falou, então a senhora me perdoa até por esse momento. Vereador, muito bem. Então, eu agradeço, senhor presidente, pelas palavras, né? Mas foi mesmo isso daí. Se eu tivesse sido informado referente, que teria só eu tinha dispensado. Perfeito. Mas os outros vereadores usaram a palavra também. Solicito aos demais vereadores agora que registrem a presença para encerrarmos a presente sessão. Isso aí mesmo. Com 10 vereadores presentes e 6 ausentes, está encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus.